o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvidos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amã, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras, e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para que Deus nos conduza na exposição e no entendimento de sua palavra? Oremos. Ó Deus santo e bendito, fala conosco, Pai, por meio da tua palavra lida, como acabamos de ler tua palavra. E agora, ó Deus, ajuda-nos a entender a exposição da palavra, expondo-a fielmente e a recebendo no nosso coração e mente, de maneira em que exaltemos ao Senhor pela tua justiça e pela tua misericórdia em Cristo. Assim nós oramos com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho que nós lemos nos mostra que, apesar do Senhor ter perdoado a Davi, lembram-se? O Senhor enviou o profeta Natã, como vimos anteriormente, e o profeta Natã confrontou a Davi com o seu pecado através da parábola daquela ovelha tomada por um homem rico. E Davi disse: esse homem que tomou a ovelha daquele pobre deve morrer. E Natã diz: você é o homem, és tu o homem. Mas o Senhor perdoou o teu pecado, porque Davi reconheceu, ele diz: pequei contra o Senhor. Aliás, o Salmo 51 é uma belíssima confissão de pecado que Davi escreve nesse contexto. Ele diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, faça o Senhor o que quiser comigo. Eu não posso levantar sequer a voz, eu não tenho direito algum, senão de ser julgado. E então Deus ouviu a oração de Davi, deu a atenção ao seu arrependimento e o perdoou. Mas apesar disso,
as consequências vieram. Deus trataria com misericórdia o seu servo. E nós veremos que até as consequências que vieram a Davi eram também da misericórdia de Deus. Tinham a ver com a graça de Deus, nós vamos entender isso. Assim o Senhor, então, minimizaria as implicações dos pecados de Davi. E a sua aliança de amor com o rei de Jerusalém seria mantida, apesar do pecado de Davi. Então veja, esse trecho que nós vemos nos mostrará que o Senhor, ainda que perdoando Davi, traz as implicações do pecado de Davi a ele, e até nisso a graça de Deus, como nós entenderemos, mas faz mais ainda. Deus não abandona a sua promessa porque Davi pecou. Deus a confirmará mesmo Davi tendo pecado. Porque Paulo vai escrever no Novo Testamento que quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. A sua promessa permanecerá, ainda que nós sejamos infiéis. Ou seja, Davi pecou, mas Deus cumprirá a sua aliança com Davi, porque o nome dele está nisso. Então nem o pecado poderá frustrar o plano de Deus para com o reino davídico. Então vamos ver aqui. Vamos então ao texto, olha aí. O texto começa falando da morte do filho de Davi e Betseba. Olha só como começa o versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Veja que o autor de 2 Samuel faz questão de mencionar que Betseba era a mulher de Urias. A ideia de que Deus não se esqueceu em termos de tratar com Davi, embora tivesse perdoado o seu pecado e poupado a vida do rei, Deus não se esqueceu do que havia acontecido e traria implicações do que acontecera. Porque Deus não caduca. Ainda que Ele perdoe os nossos pecados, Ele sabe muito bem o que aconteceu. Muito bem o que fizemos. Então aqui diz, deu à luz a Davi a mulher, a criança daquela mulher que era de Urias. E o Senhor feriu aquela criança. E ela adoeceu gravemente. Irmãos, essa situação a princípio pode incomodar-nos a princípio. Porque nós podemos pensar, mas uma criança inocente, que culpa ela tinha? Por que o julgamento caiu sobre ela? Mas a Bíblia estabelece, meus irmãos, que nós estamos unidos por uma aliança uns aos outros. Assim como os filhos são abençoados pela piedade, pela consagração de seus pais, assim também os filhos participam da maldição, da maldade e incredulidade dos seus pais. Esse é um lugar comum, infelizmente, na humanidade. Isso não é da época de Davi, nós ainda temos essas realidades conosco. Isso é real entre nós. Quantos filhos, quantos bebês nascem com má formação por causa dos vícios de seus pais? Nós estamos ligados uns aos outros. O nosso pecado, a consequência dos nossos pecados não é só sobre nós, é sobre aqueles que estão conosco. Por isso que nós devemos pensar e orar ao Deus e fugir do pecado. Porque ele traz consequência àqueles que amamos. Nós precisamos entender isso. E Deus está nos avisando aqui, graciosamente. Fuja do pecado, porque as consequências dele não têm a ver só com você, mas com as pessoas que você ama. Há homens que caminham, trilham uma vida criminosa, são presos e os filhos são desamparados. Esses filhos terão um contexto, de fato, não muito abençoado, certamente o contrário. Deus pode salvar crianças assim, claro. Mas a ideia de que eles terão mais sofrimentos, porque a ausência do pai por causa de um erro do pai. Isso vai ter implicações, porque estamos unidos. Esse é um elo poderoso. E embora cada um responderá pelos seus pecados, há implicações dos nossos pecados na vida dos nossos. Isso é uma verdade, uma realidade. Mas há 3 motivos que nós gostaríamos de aqui trazer do texto, para que Deus tenha ferido a criança de Davi, que pode nos passar esses motivos desapercebidos. O primeiro é o seguinte, por que Deus feriu a criança de Davi? O primeiro motivo, tem 3. Primeiro, Deus queria levar Davi a entender a gravidade do pecado dele e de suas implicações, de modo a levar Davi para longe de qualquer outro pecado.
e de abusos futuros. Ou seja, o pecado que fora cometido foi um pecado grave. Davi adulterou com a mulher que não era dele, Davi assassinou o marido dela. Não é uma brincadeira isso, é um pecado grave. As consequências são na medida do pecado. E Deus quer gravar na mente de Davi a dura consequência para que Davi nunca mais, pela sua graça, pense em fazer algo parecido de novo. Primeiro motivo. Segundo motivo, Deus tem que publicamente honrar o seu santo nome. Lembra-se que pessoas sabiam do que Davi havia feito. Joabe sabia, que era o comandante da guarda, que recebeu a carta para dar fim à vida do marido de Betseba. Então, as pessoas sabiam, soldados sabiam do que havia acontecido. E Deus havia colocado Davi sobre o trono, ou seja, Deus precisava dar uma resposta pública a um pecado público. Deus não poderia não fazer nada. Então a criança fora o objeto pelo qual Deus mostrara a sua ira contra o pecado de Davi. Esse é um segundo motivo. Deus havia de reivindicar a sua santidade para com o pecado de Davi. E o terceiro motivo é a providência divina. Por quê? Porque Deus, tomando o filho de Davi para si, ele impede que o filho de um adultério se sentasse no trono, o que poderia trazer vergonha e divisão ao reino de Davi. Isso é uma verdade. Um filho nascido de um contexto ilegítimo, pecaminoso, poderia trazer ao reino de Davi, à casa de Jerusalém, vergonha e divisão. Então Deus, por providência, toma a criança para si. E a gente acha que geralmente a morte é a pior coisa que pode nos acontecer. Quando a gente vê alguém morrendo e Deus tomando alguém, Deus ferindo alguém, a gente acha que é um absurdo. Mas saiba que a morte, em muitos contextos, é dos males o menor. O menor. Essa criança, ela foi diretamente à presença de Deus, como nós veremos mais tarde. Como Davi entende o que aconteceu. Ou seja, ela não sofreu nada. Porque ela foi ferida e tomada e foi para a glória. E ainda assim Deus, em sua providência, guardou o trono de Davi. Deus sabe o que faz. Até quando fere alguém, Deus sabe o que está fazendo. Você e eu não entendemos muitas vezes quando Deus fere um parente nosso, quando Deus nos fere com a doença. É porque nós somos muito pequenos. Nós não entendemos o plano todo. Às vezes o plano de Deus não tem nem a ver propriamente só conosco. Tem muita coisa em jogo. E nós devemos, em todas as coisas, confiar no Senhor. Confiar em Deus sempre. Mesmo não entendendo muitas de suas ações. Nós vamos ver isso aqui. Olha só, continua. Mesmo que os pais confiem nos propósitos de Deus, como Davi confiava, não quer dizer que não seja triste e pesaroso perder alguém. É por isso que nós veremos Davi chorando a morte aqui, clamando, melhor, antes da morte, clamando a Deus, chorando, jejuando para que Deus, porventura, tivesse misericórdia e conservasse seu filho em vida. Então, entender os propósitos de Deus não nos impede de clamar ao Senhor com lágrimas, para que volte atrás, se possível for, para que Deus mude a decisão dele, se possível Deus desejasse assim. Ok? Então veja isso que aconteceu, versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. A ideia aqui é que Davi foi para uma câmara, um cômodo do seu palácio, e ali deitou-se na terra e ali ficou orando e jejuando ao Senhor, clamando ao Senhor pela criança. Uma probabilidade, a ideia aqui é imaginar que se Deus havia dito que a criança morreria, poderia Davi pedir para que isso não acontecesse? Se Deus já havia dito que ela morreria, poderia, isso não é problema nenhum. Porque nós vimos já na Bíblia alguns casos de que Deus, tendo dado uma palavra, e o servo de Deus clamado para que Deus voltasse, por assim dizer, entre aspas, atrás, Deus voltou. O caso do rei Ezequias, por exemplo. Ezequias foi tomado por uma grave doença e o profeta Isaías foi enviado à casa dele e diz: arruma tuas coisas porque morrerás. Ezequias clamou ao Senhor e o Senhor foi até Isaías e disse: volta a ele porque eu dei mais anos de vida a ele. E
Isso quer dizer que Deus mudou de ideia? Não. Deus nunca muda de ideia. Isso quer dizer que no plano de Deus constava o anúncio da doença, o arrependimento do adoentado e o acréscimo de vida. Porque quando aparentemente Deus muda de ideia, nós não podemos julgar que Deus faz como nós fazemos. Ou seja, nós fazemos algo errado e mudamos de ideia porque tudo que a gente fez está errado. Deus não é assim. Quando Deus aparentemente está mudando de posição, aquilo já fazia parte do plano dele. Porque no fim das contas, não é Deus que muda de posição, é o homem que muda. Porque na lei já está previsto, que na lei de Deus está previsto que quando o homem se arrepender do seu mau caminho, Deus terá dele misericórdia. Então isso não é mudar o plano, porque o plano inclui isso. Então Deus não muda nada, somos nós que mudamos. Quando nós mudamos de atitude, então Deus executa o que prometeu na aliança. É isso que está acontecendo. E é o que Davi clamou a Deus que acontecesse. Agora Deus tem o direito de fazer ou não. Deus dá graça a quem Ele quer. Deus pode ou não fazer. E Davi, então, propriamente, foi ao Senhor de maneira justa. E aí, veja, versículo de número 17. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Aqui a ideia de os anciãos são os mais próximos de Davi. São aqueles conselheiros reais. São aqueles amigos e conselheiros do dia a dia, próximos do ombro. Eles viram Davi naquele estado e instaram com ele que se levantasse, que comesse. E Davi não quis. Ele estava jejuando também, o texto diz, né? Um teólogo disse o seguinte sobre o jejum. Abre aspas. O jejum é uma recusa. Olha atenção, que maravilhoso isso aqui. Jejuar é uma recusa em se distrair do que estamos pedindo a Deus. É uma expressão de envolvimento sincero com Deus no que diz respeito ao assunto de nossas petições. Jejuar é uma recusa de se distrair do que importa. A ideia é, Senhor, eu quero tanto isto, que eu deixarei de comer por tanto tempo. Porque eu preciso desta graça. Esse é o espírito do jejum. A ideia de dedicar-se totalmente a Deus. É conhecer a vontade dele, que é mais importante do que comer e beber. Essa é a ideia. E aqui Davi jejuava pela criança, porque mais importante era a criança, que a criança vivesse. Meus irmãos, aqui é uma observação que cabe aqui agora. É importante ressaltar nesse momento que cristãos que sofram com perdas de parentes, amigos, próximos, não devem imaginar que estão sendo castigados por um pecado terrível e específico que cometeram, a não ser que esse pecado seja algo escandaloso, como foi o de Davi, que tem a relação direta. Por exemplo, Jó perdeu filhos. Lembram-se? Davi perdeu um filho. Jó perdeu filhos. Mas havia um pecado específico de Jó? Não. A Bíblia diz que Jó, apesar de ser pecador, era homem justo e íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus, por outro motivo, na sua misericórdia, no seu plano, na sua graça, planejou aquilo para Jó, para prová-lo e aprová-lo por fim. Mas Jó não perdeu os filhos por um pecado específico. Já Davi perdeu esse filho por um pecado específico. Então não quer dizer que nós perdemos, quando nós perdemos alguém, Deus está nos punindo por um pecado específico. Afinal, irmão, se Deus fizesse assim, se esse fosse o modus operandi de Deus, o proceder de Deus, todos nós estaríamos sofrendo alguma coisa terrível agora. Porque todos nós temos pecado. Já pensou, Luci, André, Isabelle, Pedro, Eliane, se Deus fosse, toda vez que nós pecássemos, fosse nos dar um castigo? Nós seríamos assolados 24 horas. Então nós não podemos entender essa dinâmica assim. Lembra do cego? Quem pecou para que ele fosse assim? Ele ou seus pais? Jesus diz, não, nem ele nem seus pais pecaram um pecado específico para que ele fosse ferido com a cegueira. Mas a cegueira tem outro propósito. É para a glória de Deus. Então, devemos ter cuidado com isso, tá? Não quer dizer que alguém sofra isso, que é a condenação, o juízo de Deus sobre um pecado específico. No caso de Davi era. No caso dele era. Porque isso fica claro no texto. Ok? E Deus pode sim trazer tal sofrimento por causa de um pecado.
Mas o ponto é, nem sempre é essa relação. Ok? Vamos lá? Versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os seus servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança viva, ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. O raciocínio aqui é claro, né? Olha, como é que nós vamos falar para ele que a criança está morta, se antes disso ele já estava quase que destruído? Se nós falarmos para ele que a criança morreu, pronto. Ele mais se afligirá e vai dar fim à vida dele. Então, esse era o raciocínio. Vamos ler juntos? 19 e 20? Me ajudem aí, irmãos. Leiamos. Viu, porém, Davi. Lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois, puseram-no diante dele. Irmãos, ainda que os crentes não tenham respostas claras sobre os motivos que Deus lhes envia sofrimento, isso não quer dizer que a doutrina bíblica, na palavra, não seja grande, suficiente, poderosa para nos confortar nessas horas. Davi, ele cria na palavra de Deus sobre sua aliança com os seus descendentes. Deus tinha uma aliança com os filhos de Davi. Isso certamente confortou o seu coração. E Davi também não foi insensível, tá? Pode parecer que Davi foi insensível, porque a criança morreu depois de 7 dias, ele levanta, vai fazer outras coisas, aí alguém olha, nossa, que insensibilidade, a criança acabou de morrer, ele vive como... Ele teve 7 dias de choro, de jejum. Ele teve 7 dias para se preparar, para levar isso em conta. A possibilidade de Deus levar a criança. Isso aqui é muito importante. Porque nós devemos sempre nos preparar para o sim ou não de Deus com relação às nossas orações. A gente acha que é sempre sim, né? Alguém vai visitar um enfermo, um crente, aí a família pede a essa pessoa que ore pelo enfermo. Aí essa pessoa ora assim, Senhor, estamos orando aqui por este servo do Senhor, faz a tua vontade, Senhor. Se o Senhor desejar levá-lo, que assim seja, mas se o Senhor quiser conservá-lo, por favor. É capaz das pessoas ficarem ofendidas com você. Mas você pediu para levar? Não, mano. Pede para levar, não, né? Pede para levar, não, né? Assim, né? Que isso, não? Que isso, faz assim não. Isso é falta de maturidade nossa, espiritual, quando nós agimos assim. Porque Deus pode levá-lo. E é uma possibilidade de nós tratarmos essas coisas que Deus pode fazer uma coisa ou outra, segundo a vontade dele e o plano dele. Então, Davi teve tempo para pensar nisso. E quando aconteceu, ele entendeu, o Senhor quis levá-lo. Eu chorei pela criança, jejuei por ela, e o Senhor disse não. Como Moisés também, lembra? Moisés pediu para entrar na terra prometida, o Senhor disse não. Não me fales mais nisso, basta. E Moisés se submeteu. É necessário entender isso aqui, irmãos. Tem duas coisas aqui importantes, 2 aplicações importantes sobre essa parte aqui. Devemos notar que Davi parece ter se beneficiado dos 7 dias de luto, como nós falamos, antes da morte da criança. Há uma tendência lamentável hoje em que os funerais sejam considerados celebrações festivas, nas quais toda tristeza deve ser posta de lado. Aliás, a cultura norte-americana tem algo bem diferente, né, da gente aqui, né? No dia da morte de alguém, eles fazem um banquete, né? É estranho, né, a gente ver, né? Mas, na verdade, o que pode também nos alcançar é que a ideia é que não tem lugar para luto. Não chora não. Não, alegre-se. E a Bíblia diz que há lugar para o luto, sim. O luto é muitas vezes necessário antes de Deus curar o coração de alguém que perdeu um parente, que sofre alguma coisa. Assim acontece com o coração partido, ele precisa chorar. Jesus mesmo, quando esteve diante de Lázaro, no sepulcro de Lázaro, chorou. Alguém poderia, imagina, alguém virar no nosso Senhor e dizer, não chora não. É isso, não é bom? E Jesus chorou. Meus irmãos, nós não ajudamos muito quando nós desencorajamos o luto de pessoas. A gente está ajudando muito. Lembra dos amigos de Jó?
Os amigos de Jó, lá para mais para a parte metade do texto, começam a falar muitas bobagens com relação a Jó. Eles falam muitas coisas certas, mas não sabem aplicar o contexto de Jó. O problema deles é isso. Eles têm a doutrina ali, mas não sabem aplicar bem no contexto de Jó. Mas eles começam muito bem. Vocês se lembram o que eles fizeram quando eles chegaram na casa de Jó? O texto diz que eles se sentaram ali, ficaram calados por dias, chorando junto de Jó. É isso. Uma vez, a gente quer ser muito crente, né? Uma vez eu vi um irmão, há muito tempo atrás, falando a uma senhora que tinha perdido o filho. Ela falou assim: a senhora não pode chorar não, está no céu, ele está no céu. Eu, quando meu filho morrer, não vou chorar não. Você quer mais ser santo mais do que Jesus. Porque Jesus chorou. Então, há lugar para o luto. Olha o que a Bíblia diz. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria é precedida pelo choro. Irmãos, o luto não deve ser desencorajado. É importante antes lembrar que o luto deve ser dirigido pela fé. O luto sem fé é perigoso. O luto que leva ao desespero é perigoso, aí você tem que tomar cuidado. Mas o luto que é guardado pela fé, pela esperança de que sim, a despedida é triste, mas eu verei esse parente na glória do Senhor, aí esse luto, ele é necessário, ele é bom, ele é bem conduzido. É uma emoção bem dirigida. Ok? Isso nós devemos lembrar. Certo? Segunda coisa que eu queria aplicar aqui é que nós devemos observar o papel da adoração na capacidade de Davi lidar com essa perda trágica. A sua ação imediata, depois de se levantar do jejum, foi ir à casa do Senhor adorar. Está aí no texto. Levantou-se Davi, mudou-se de veste e foi à casa do Senhor adorar. Irmãos, o exemplo de Davi nos mostra que adoração e luto andam juntos. Nossas perdas não devem nos afastar da presença de Deus, mas pelo contrário, nos levar a Ele, buscando graça e força. Quanto nós agimos, não biblicamente, quando nos abate uma provação ou uma perda trágica e nós achamos que estaremos melhor longe de Deus. Que nós precisamos de um tempo longe de Deus. Eu preciso de um tempo para mim. Não, irmãos, nós devemos nos aproximar de Deus nessas horas, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Sem Ele, nós acabaremos em desespero. Eu louvo a Deus, irmãos, porque irmãos aqui na igreja já tiveram perdas trágicas aqui. Irmãos já perderam parentes esse ano, mas eles estão aqui adorando a Deus. Estão vindo servir a Deus. É claro, irmãos, por favor. É claro que há um tempo de luto que talvez a pessoa não consiga vir imediatamente. Mas Deus a fortalecerá e ela estará em breve aqui conosco. Porque ela sabe que Deus é a força dela. Deus é o seu refúgio. Meus irmãos, os crentes devem fazer como Jó. Ir adorar ao Senhor e se fortalecer com as grandes verdades. Olha o que Jó disse quando Deus tomou tudo dele. Jó diz assim: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou a Deus. Ele lembrou que Deus é Senhor de tudo. Os filhos não eram meus. O pai não é meu. A mãe não é minha. A esposa não é minha. O marido não é meu. É do Senhor. O Senhor deu. O Senhor tomou. É dele. Ele faz com o que é dele o que ele quer, a hora que quiser. E ele me deu muito mais do que eu merecia. Se eu vivi com meus filhos poucos anos, Ele me deu um filho, muito mais do que eu merecia, pois eu não merecia nada. Se Ele me deu um marido por tantos anos, que graça que Ele me deu, porque nem isso eu merecia. O Senhor dá, o Senhor toma. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós devemos sim, nos nossos sofrimentos, recorrer ao Senhor, nos fortalecer com a sua doutrina, com a sua palavra, e sim clamarmos, esperarmos pela sua graça. Porque Deus, Ele de fato abençoa aqueles que recorrem a Ele, os quebrantados de coração. Eles serão consolados pelo Deus, como Paulo diz, o Deus de toda a consolação. Esse é um dos títulos de Deus, sabia? Na Bíblia, Paulo vai chamar Deus de
o Deus de toda a consolação. Deus tem poder para consolar todo aquele que o invocar, que for a Ele. Então, não fuja do Senhor. Não se afaste do Senhor quando você estiver passando por uma perda trágica. Se aproxime do Senhor. Se aproxime dele. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua rocha segura. Vamos continuar? Versículo 21, então. Os servos se admiram do que Davi fez. Né? Ele ficou informado de que a criança morreu e ele agora passa a agir normalmente. E aí os servos, no versículo 21, diz assim: disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, tu te levantaste melhor e comeste pão. Respondeu Davi. Olha, com que base que Davi fez o que fez? Porque ele cria em algo, olha só. Vivendo, vamos ler juntos? 22 e 23, por favor, irmãos, vocês me ajudam aí, lendo bem bonito, leamos? Respondeu ele, vivendo... Porém agora que é morta, porque jejuarei, poderia fazê-la voltar, eu irei a ela, porém ela não voltará. Irmãos, há muitas instruções aqui preciosas e graciosas nessas palavras de Davi. E a primeira coisa que nós podemos receber aqui é que nós devemos evitar o luto sem propósito. Lembra que eu disse que o luto não deve ser desencorajado, mas um luto que passa do propósito, que não é guardado pela fé, deve ser evitado. A ideia é a seguinte, irmãos: como Davi, mesmo na dor, devemos nos fortalecer para continuar vivendo, honrando e servindo ao Senhor. Isso é para o nosso próprio bem-estar, bem como para as necessidades dos outros. Ou seja, tem mais gente que depende de nós. Nós perdemos alguém, mas a vida não se resume a essa pessoa, embora ela nos fosse muito importante, e nós temos a esperança de vê-la em breve no retorno de Cristo Jesus, como ele prometeu e fará, mas há outras pessoas que precisam de nós. Davi, posteriormente aqui, minha irmã Lucy, vai consolar Betseba. O texto vai dizer aqui, versículo de número 24, então Davi veio a Betseba, consolou, aí se deitou com ela. Ele tem uma esposa. A esposa precisa ser consolada. Irmãos, muitas vezes esses momentos de tragédia, de perda, mostram e trazem à tona o nosso egocentrismo. Nós só pensamos em nós, no que nós estamos passando, no que nós estamos sofrendo, e nos esquecemos que isso tem a ver com mais gente, com mais pessoas que precisam de nós. Portanto, irmãos, nós devemos evitar um luto sem propósito. Especialmente tendo em mente que o nosso luto excessivo não fará com que a pessoa que partiu volte a nós. Essa pessoa não será mais beneficiada porque nós estamos sofrendo por ela aqui. Então isso deve ser lembrado. Ela deve ser sentida, a partida dela deve ser sentida, deve ser chorada, mas tem um limite, tem um propósito. Não pode ser uma coisa que caia num desespero, numa falta de vontade de honrar ao Senhor, vivendo de maneira digna, ok? Segunda coisa que nós aprendemos nesses versículos de 21 a 23, é que Davi tinha esperança da salvação no seu filho. Porque o filho, a criança que nascera e morrera, era um filho da aliança. Era um filho de Davi. Irmãos, o comentário de Davi fundamenta a esperança dele e nossa na salvação dos filhos da aliança que morrem. Davi diz: eu não a trarei de volta, mas eu irei a ela. Alguns teólogos entendem que essa palavra de Davi é uma conformação dele, melhor dizendo, uma conformação dele com a morte da criança. Ou seja, ela morreu, eu também vou morrer. Ela vai voltar, eu é que vou. Mas eu creio, como outros teólogos também creem, e nos embasam mais ainda, de que Davi aqui está falando mais do que uma conformidade com aquilo que Deus fez, mas a esperança de ter com a criança. Isso fica muito claro. Davi não está se referindo aos mortos, eu irei ter com os mortos como ela. Davi se refere pessoalmente à criança. O texto hebraico, quando se vai estudar o texto hebraico, é muito claro a passagem. Eu irei a ele. Especificamente, não há uma circunstância que alguém está, mas a própria pessoa, a companhia dele. Então Davi sim cria, e nós temos condição de entendermos assim, que os filhos da aliança, quando morrem, vão para junto do Senhor. Isso consolou o coração de Davi e fez com que ele
dentro do contexto, se animasse. Ok? Dentro da medida possível. Aliás, essa promessa não foi dada só a Davi, da aliança de Deus com seus filhos. Mas a aliança de Deus foi dada a Abraão, quando diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações, por aliança perpétua, por ser o Deus, seu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. É assim que Davi, baseado nessa promessa, afirma que eu irei a ela. Ela não voltará agora, mas eu irei, eu me encontrarei novamente. Irmãos, nós podemos crer sim, que quando Deus chama os nossos pequenos, se porventura isso aconteça, Deus os leva para si, porque são filhos da aliança, nascem num lar que ama a Deus. Né? E enquanto a criança esteve viva, enquanto a criança vivia, quer no ventre ou não, os pais ali oravam por ela, estavam consagrando ela desde o ventre ao Senhor. O Senhor é rico em misericórdia, Ele tem alegria em salvar. Nós não podemos entender de outra forma, nesse sentido. Que Deus tem um compromisso com os pais e os filhos. Um compromisso com o povo da aliança. E Davi se baseou nisso e isso o alegrou muitíssimo, ao ponto dele, dentro das condições de luto, voltar a fazer as coisas ordinárias. Olha só o versículo de número... Versículo de número 24. Então, depois disso, Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gididias, por amor do Senhor. Então, veja agora, irmãos, que isso é tão bonito, né? Nós somos consolados por Deus quando nós consolamos aos outros. Veja que Davi não fica numa bolha aqui, sofrendo a sua dor sozinho. Ele vê que a sua esposa precisa ser consolada. E ele também precisava de consolo. Mas tendo buscado esse consolo em Deus, quando ele foi adorar e Deus o consolou, lembrando ao Senhor que a sua criança estava com o Senhor e ele iria posteriormente a ela, agora ele tem condição de consolar alguém. Há um teólogo que disse que quando nós precisamos de consolo, a melhor forma é nós procurarmos a quem consolarmos. Não ficarmos, como disse, né, envolvidos com o nosso eu, mas procurar naquela maneira difícil, onde outras pessoas além de mim estão sofrendo, consolá-las. E assim eu também sou consolado. É o que Davi faz aqui. Ele vai consolar a sua esposa agora. E com ela teve um filho a quem Davi colocou o nome de Salomão. Lembra que agora não é mais um adultério, ok? O adultério aconteceu antes de Davi tomá-la como esposa. Agora, apesar dos pesares, agora ela é esposa de Davi. Então não há nada errado aqui, ok? Davi se arrependeu, a situação foi perdoada por Deus, agora é marido e mulher. Eles têm um filho pela graça de Deus. E Davi dá o nome de Salomão, que significa homem da paz. Ou homem que está em paz. E representa bem o que Davi sentia na presença de Deus. É interessante isso, né? A mão de Deus tinha acabado de pesar em Davi, não é? Mas Davi entende que apesar disso, ele está em paz com Deus. Tem gente que acha só porque Deus está corrigindo que Deus não está em paz. Não. A correção de Deus é boa, é bênção. Sabe por quê? Porque o pai que ama, corrige o filho. Estar em paz com Deus não exclui Deus de nos corrigir, a correção de Deus. Pelo contrário, ser amado de Deus inclui a vara da correção. E Davi entendia muito bem isso. Graças a Deus, ele entendia muito bem isso. Que ele estava em paz com Deus apesar da correção. E a correção mostra que Deus se importava com Davi. Que Deus queria o bem dele. Senão Deus deixava ele como um filho bastardo. Mas o filho ao quem o pai ama, cedo corrige, cedo disciplina. E é o que está acontecendo aqui. Então, Davi, meus irmãos, dá o nome do menino de Salomão. Paz, o homem da paz. E o texto diz, o autor diz que o Senhor o amou. Ou seja, que ele seria, Salomão, objeto do favor divino. Aliás, é Salomão que vai, de fato, ser colocado no trono quando Davi for chamado pelo Senhor. Versículo 25. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Eu acho tão bonito esse texto. Davi mostra que Davi não ficou nem um pouco ressentido com o profeta. O profeta foi lá, confrontá-lo com o seu pecado e tudo mais, e Davi entrega a criança debaixo como um tutor, o profeta aqui funciona, aos cuidados de Natã. Ou seja, não havia ressentimento. Aliás, o crente ama aquele que o exorta, segundo a palavra de Deus. O crente não fica com raiva. O crente mesmo, maduro, ele não fica com raiva das pessoas que o exortam. Ele ama essas pessoas. E Davi mostra isso.
Davi não tem ressentimento nenhum com Natan. Pelo contrário, entrega o filho aos cuidados dele. Isso aqui é muito precioso, né? Como Davi entende isso. Davi tem um espírito muito, os teólogos falam, né, neotestamentário. É porque o mesmo espírito que habita no crente do Novo Testamento habita no Antigo. Então Davi entende muito bem que Deus ama quando Deus exorta, quando Deus corrige. Então ele não tem ressentimento nenhum aqui, ok? E aí diz que Natan chamou a Salomão de Gedidias. Gedidias significa amado do Senhor, ou dado por amor do Senhor. Então Deus está mostrando a graça. Davi não merecia nada, né? Ele merecia a morte. Veja, agora ele tem consolo na morte do filho, tem outro filho, então a sua descendência está preservada, embora Davi tivesse outros filhos, já esse filho é que vai sentar-se no trono, da mulher amada. Nós vamos entender mais para frente que Davi, de todas as mulheres que ele tinha um relacionamento muito mais íntimo com Betseba. Ele, das mulheres, Betseba talvez fosse a esposa de Davi, quem ele amava. Tanto que o favor de Davi está mais com ela do que com as outras, porque é o filho de Betseba que vai sentar-se no trono, é Salomão. E isso por favor ou por amor do Senhor. Veja que nesse contexto de juízo, de correção, de mão dura, há muita graça também. Há muita graça e misericórdia de Deus. Vamos terminando? Olha só, irmãos. Davi conquista Rabá. Olha aí, parece que não tem nada a ver, né? Agora precisa falar da guerra. Olha, irmãos, terminando o nosso texto, tudo isso aconteceu enquanto tudo estava acontecendo, o adultério, a descoberta do adultério do profeta, o julgamento, o juízo de Deus, o perdão de Deus a Davi. Enquanto tudo isso está acontecendo a guerra lá em Amon. Lembra de Joabe? Está lá batalhando ainda, não acabou a guerra não. Vai acabar agora, certo? Olha só o que diz o texto. Versículo 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. A ideia aqui é o seguinte: vocês se lembram, né, que Joabe está nessa batalha com parte do exército de Israel lá contra os amonitas, contra Amon. Lembra que é nesse contexto que Urias, o marido de Betseba, morre na batalha lá, só que a batalha não acabou ainda. Então, Joabe manda avisar Davi: olha, eu conquistei a cidade, mas vem agora tomar a cidade. E parece uma confusão aqui, né? Porque diz assim: eu pelejei contra Rabá e a tomei, mas vem agora tomar a cidade das águas. Então, peraí, tomou ou não tomou? A ideia é que naquele tempo, a cidade dos amonitas, Rabá, era dividida em duas cidades, que era muito comum na época: cidade baixa e cidade alta. A ideia é que a cidade alta era mais fortificada e a cidade baixa menos. Então havia camadas, dentro da cidade haviam camadas. A ideia é que Joabe havia entrado com o exército na primeira cidade, na primeira parte dela, na fronteira ali dela, que era Rabá, chamada de Rabá. E a fortificada, a cidade das águas, ou dos reservatórios de águas, era a cidade mesmo maior. Aí é por isso que antes de tomar a cidade maior, onde está o rei de Amon, Joabe fala com Davi: vem, porque se eu tomar a cidade, eles vão colocar o meu nome nela e vão me dar a glória. E quem tem que ter a glória és tu e não eu. Apesar da falha de caráter de Joabe, a gente já vê isso, que ele era bem, o caráter dele ia e vinha, tinha altos e baixos, não era alguém muito confiável. Ele age certo aqui, porque ele vai honrar o rei. Ele diz: essa vitória não é minha, essa vitória é tua. Então vem e coloca o teu nome na cidade. Depois de tempos, né, era o costume ainda dos reis fazerem isso, dar o nome da cidade conquistada, o seu próprio nome. Alexandria, no Egito, tem o nome do seu conquistador, Alexandre o Grande. Então era muito comum. Então venha para que o teu nome esteja sobre a cidade e não o meu. Nisso nós aprendemos uma coisa importante. Nós, como crentes, devemos em tudo que fizermos dar glória a Deus em Cristo e não tomar a glória para nós. E aí deixa eu te falar uma coisa, isso parece tranquilo, né? A gente, mas eu faço isso. Quando as pessoas me chamam na frente para agradecer, eu falo: não, toda a glória é ao Senhor, né? Mas não é só isso. Quando nós ficamos chateados pelas pessoas não lembrarem-se de nós na hora de um agradecimento, você está querendo a glória e eu também. Então não é só na hora que nos chamarmos, nós lembrarmos: gente, eu queria dizer, viu, que a glória é do Senhor. Não é só isso.
É quando não chamarmos. É quando não nos chamar. Você lembrar que a glória é de Cristo. O trabalho foi feito? Cristo foi honrado? É o que importa. Ainda que não se lembrem de mim. É o que importa. Esse é o ponto. Não é quando te chamarem à frente e você reconhecer. Se chamarem à frente, reconheça, como você tem feito, pela graça de Deus. Mas se não te chamarem, reconheça também. Que é a Cristo devido da glória. E se ele foi louvado, que importa? Nosso espírito é o mesmo de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Vamos lá? Terminando? Olha o versículo 29. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá. E pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou ele muito grande despojo. A coroa do rei dos amonitas, de Amon, pesava 1 talento de ouro. 1 talento de ouro no Antigo Testamento, essa medida de peso, pesava cerca de 30 a 40 quilos. Então a ideia é de que ela não foi, né, obviamente colocada na cabeça de Davi para sair Davi, né, com aquele peso todo em cima da cabeça. A ideia é de que eles levantaram a coroa sobre a cabeça de Davi, simbolizando ser ele o rei daquela nação gentílica, pagã. Então essa é a ideia. Vamos levantar, porque 1 talento de ouro era muito peso para alguém suportar e andar com aquela coroa. Então, geralmente os antigos faziam isso, levantavam, erguiam a coroa para dizer, olha, agora ele é o rei, é o nosso rei, aqui dos amonitas também. E essa coroa era cravada nos tronos. Ficava lá coroas deste tipo, deste valor, deste peso. Eram cravadas no trono, onde se sentava o rei. Versículo 31. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar as serras, e a picaretas, e machados de ferro, e em fornos de tijolos. Assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Nesse final aqui, a ideia de alguns teólogos é de um tipo de punição dura contra os amonitas. Fê-los passar as serras, as picaretas, é uma punição física a esses homens. E alguém pode ficar meio assustado aqui, nós leitores, né, ocidentais, né, contemporâneos, ficam, nossa, que absurdo, né, que tal, tortura e tudo mais. Mas aqui o ponto que não pode passar-nos isso apercebido é a justa retribuição. Por isso que conhecer pouco da Bíblia nos pode levar à confusão e a parecer injusto. Se você e eu souber quem eram os amonitas e o que eles faziam aos homens, aí sim você vai entender que a justiça aqui é a retribuição de Deus. É a justiça, o juízo retributivo de Deus aqui. Por quê? Porque os amonitas eram um povo extremamente mau. Tanto que quando ameaçaram uma vez uma tribo de Israel, disseram aos israelitas que para serem servos dos israelitas, tinham que furar um dos olhos. Ou seja, vamos deixar vocês com vida, mas sem um dos olhos. Então os amonitas eram gente de uma terrível prática de impor sofrimento e duras dores aos povos. E aqui o rei Davi está agindo com justa retribuição. É o que Cristo fará também. Lembra que Davi é um tipo de Cristo? Quando a Bíblia diz que Cristo virá, ela diz assim, e dará a cada um segundo as suas? De onde está tirando isso? Do tipo que é Davi. Davi deu aos amonitas segundo as suas obras. Jesus fará a mesma coisa. Jesus dará a cada um segundo o seu proceder. Então, isso aqui é uma antivisão do que Cristo fará no seu juízo. Ok? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Pedir perdão a Deus quando a gente faz algo mal. Porque se não fizermos, não pedimos arrependimento, Deus fará vir sobre a nossa cabeça o mal que fizemos. Porque o Deus é um Deus de justiça, de retribuição. Ele diz, não vingueis, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Davi é um tipo de Cristo. E não é só nisso não. Quando Davi conquista Rabá dos amonitas, ele está sendo rei das nações, não só rei de Jerusalém. Tanto que a coroa dos amonitas é colocada sobre a cabeça dele. Sobre a cabeça dele, ou seja, ele é rei dos povos. Cristo vai cumprir isso de uma maneira inigualável. Davi é só sombra. Cristo virá e reinará sobre
todas as nações. Apocalipse diz: então virão povos de todas as línguas, de todas as nações, e adorarão o Cordeiro que é digno. Isso aqui é um tipo de Cristo. Está apontando para Jesus. Irmãos, eu termino aqui. Alguém poderia pensar, como Davi teve uma vitória pública tão poderosa como essa, sendo que ao mesmo tempo Deus pesava a mão dele tão duramente? Não pode parecer estranho? Publicamente, Davi tem uma vitória poderosíssima. Mas na sua vida particular, a mão de Deus está corrigindo ele duramente. Como é que a gente harmoniza isso, biblicamente? E eu termino com isso. Apesar de Davi ter feito o que fez, Deus cumpriria a sua promessa. Os nossos pecados não podem invalidar a promessa de Deus. Deus cumprirá o que prometeu. Nada no mundo, lembra? Pode nos afastar do amor fiel de Deus. Nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas. Nada poderá nos afastar do amor e dos propósitos de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Jerusalém prosperaria. Jerusalém prevaleceria sobre os seus inimigos, independente dos pecados de Davi. Embora Deus tratou diretamente com Davi, mas o seu plano para o seu povo continua em pleno desenvolvimento. É o que está dizendo o texto. O pecado de Davi não atrapalhou a vitória do Senhor sobre os outros deuses das outras nações. Ela continua. Assim como o meu pecado não pode prejudicar o plano de Deus. Pode me prejudicar, mas não o plano de Deus. O plano de Deus prevalecerá. Que assim, meus irmãos, nós saímos daqui confiantes. Não pequemos. Essas coisas foram escritas para que não pequemos. Mas lembre-se, se pecarmos, nos arrependamos. Deus perdoou Davi. Deus também te perdoará. As consequências podem vir, é verdade, mas ele minimizará. Ele deu outro filho a Davi. Deus é um Deus bondoso. Até quando pune, ele suaviza a punição. Ele é um Deus poderoso, bondoso. E lembre-se, o plano dele para a igreja, para o seu povo, que somos nós, prevalecerá. Apesar de nós sermos quem somos, apesar da nossa infidelidade, ele permanecerá para sempre fiel. Que assim seja. Amém, irmãos.